Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 22 de fevereiro, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia nesse comecinho de semana e vamos conferir agora os destaques da edição de hoje. O governo do Rio Grande do Sul coloca 11 regiões em bandeira preta. Quase 70% da população gaúcha está sob risco máximo de contágio. Em Cachoeira do Sul, a Prefeitura publica decreto com novos horários de funcionamento e novas proibições. Litoral Gaúcho tem mais um fim de semana de aglomerações e outras irregularidades. Everson Michel vai trazer os detalhes para a gente. O UTI Covid de Cachoeira chega a 100% de ocupação e preocupa. Nós conversamos com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência sobre esse assunto. Nossa equipe foi até o SEMPRA, que resgata e cuida de dezenas de animais todos os meses. Você vai ver como esse trabalho é feito. E tem um bate-papo especial para quem tem pet em casa. Lena Caetano conversou com uma especialista sobre alimentação para os bichinhos de estimação e traz todas as dicas logo mais. E você pode enviar a sua opinião, pode enviar a sua foto, pode mandar o seu vídeo para a gente para participar aqui do NT Sul. Atenção para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. E dá também para acessar a nossa página no Facebook e comentar na transmissão ao vivo do NT Sul. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Não deixe de mandar o seu recadinho, porque o NT Sul está começando agora. Cachoeira do Sul teve mais um óbito de paciente por coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vítima foi um homem de 67 anos que estava internado em Porto Alegre. O óbito foi informado na nota de ontem da Secretaria. A pasta também informou nos últimos dias mais 87 casos confirmados de coronavírus. Só na sexta-feira foram 42. Além disso, foram registrados 173 suspeitos, 90 na sexta, 31 no sábado e 52 ontem. As notas informam ainda 74 casos descartados e 30 recuperados da Covid-19. Cachoeira do Sul chega agora a 2.749 casos confirmados e 131 estão ainda como suspeitos. Mais de 4.600 já foram descartados e outros 2.343 são considerados recuperados. O total de óbitos de pacientes residentes em Cachoeira com coronavírus é 36, conforme dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde. A segunda dose da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em Cachoeira do Sul. 90 profissionais que trabalham na UPA foram imunizados na última sexta-feira. No mesmo dia, idosos que vivem em instituições de longa permanência também receberam a segunda dose. O Lar Santo Antônio, na rua Milan Cras, Lar São Jorge, Spa Duda Rezende, Lar Acolhedor e o Lar Santo Antônio, da rua João Leitão, foram contemplados. Com isso, Cachoeira do Sul tem 5.053 pessoas vacinadas. E hoje estão recebendo a segunda dose os profissionais da linha de frente que atuam no Hospital de Caridade e Beneficência. O Rio Grande do Sul passa pelo pior momento desde o início da pandemia. Na última sexta-feira, o governador Eduardo Leite divulgou o mapa preliminar da 42ª rodada do distanciamento social, que colocou 68% da população gaúcha em risco máximo de contágio para o novo coronavírus. Ao todo, 11 regiões migraram para a bandeira preta. O Rio Grande do Sul está em alerta. O mapa preliminar da 42ª rodada do distanciamento controlado, divulgado na sexta-feira, apresentou recorde de bandeiras pretas, que indicam altíssimo risco para o esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de disseminação do vírus. 11 das 21 regiões foram previamente classificadas com o nível mais alto previsto no sistema de enfrentamento à pandemia. Cachoeira do Sul permaneceu na bandeira vermelha. Diante do fato, o governador Eduardo Leite decidiu suspender de forma geral as atividades de aglomerações em locais públicos, todos os dias, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. A medida vale também para as regiões em bandeira vermelha, devido à rápida e acentuada piora da pandemia no Rio Grande do Sul. A regra tem validade até pelo menos o dia 1º de março. Portanto, o que vigorará a partir de amanhã, já a partir das 22 horas de amanhã,
em todo o território estadual, mesmo nas regiões de bandeira vermelha, é de sábado, amanhã, dia 20 de fevereiro, até o dia 1º de março, incluído o dia 1º de março, nós teremos esta restrição geral de atividades que estarão sem a possibilidade de funcionar entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. O mesmo decreto vai dispor sobre as evidentes excepcionalidades que poderão ter funcionamento em função de necessidades essenciais da população a serem atendidas nesta faixa de horário, mas vigorará em todo o território do Estado, de amanhã, das 22 horas até as 5 horas da manhã, esta suspensão geral de atividades. O Estado recebeu ao todo 10 pedidos de reconsideração do mapa preliminar divulgado na última sexta. Os recursos foram encaminhados tanto por associações de regiões classificadas em bandeira preta, que pedem mudança para a vermelha, como por áreas em vermelho que querem a regressão para a bandeira laranja. Na manhã de hoje, o governador se reuniu com o presidente da FAMURS, Maneco Hansen, para definir os novos protocolos nos 497 municípios gaúchos. Hansen classifica o momento como o mais preocupante da pandemia no Rio Grande do Sul. A situação piorou, né? E com as novas medidas impostas pelo governo do estado, a Prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou no sábado o novo horário de funcionamento dos estabelecimentos do município e também as novas proibições de atividades. Com as novas regras, fica definida a proibição do funcionamento de quadras e campos para a prática de esportes coletivos, eventos sociais em bufês, casas de festas e clubes sociais, atividades campeiras de treinos de laço, eventos infantis em bufês e casas de festas e atividades privadas do ramo de cinema. Nos clubes sociais, a abertura ao público é permitida somente para a prática de exercícios físicos, inclusive nos espaços de academias e piscinas, sendo que nestas somente podem ser realizadas atividades de natação, hidroginástica e fisioterapia. Encerramento das atividades de todo e qualquer estabelecimento privado deve ser limitado até às 10 horas da noite, sendo este o horário limite para a saída dos clientes. Restaurantes, lancherias, trailers, carros-lanche, padarias, lanchonetes, sorveterias e pizzarias podem, após as 10 horas da noite, realizar a venda exclusivamente por teleentrega até a meia-noite, sendo proibida a presença de clientes no local e o uso do sistema pegar e levar. Não se aplica os horários para farmácias, hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários, assistência social e atendimento à população em vulnerabilidade, postos de combustíveis, serviços de alimentação e hospedagem que atendem transportadores de cargas em rodovias, hotéis e similares. As atividades do ramo da alimentação devem respeitar o limite de 50% de lotação, sendo vedada a realização de música ao vivo. O descumprimento pode gerar multa ao proprietário do estabelecimento. E no litoral gaúcho, o fim de semana foi de bastante aglomeração, teve também outras irregularidades, mesmo com a situação que o estado vem enfrentando em relação ao coronavírus. Everson Michel traz agora os detalhes para a gente. Atenção, fiscalização e muito trabalho para as autoridades neste final de semana marcado pela bandeira preta na região do litoral. Desde a última sexta-feira, o litoral norte entrou em situação de alerta com relação à transmissão do Covid-19. A bandeira preta indica risco de contágio altíssimo e por isso o governador Eduardo Leite já definiu as ações a partir do sábado à noite, quando todos os estabelecimentos foram obrigados a fechar das 22 até as 5 da manhã. E para garantir que isso aconteça, as prefeituras da região reforçaram a fiscalização e atuaram juntamente com a Brigada Militar e Polícia Civil. E em sua maioria os comerciantes respeitaram o decreto estadual, mas houveram casos em que as autoridades precisaram intervir e fechar alguns estabelecimentos
e também dispersar as aglomerações. Foi um final de semana muito diferente do anterior, pois antes das 23 horas já era possível perceber o resultado do trabalho da polícia. Pouquíssimas pessoas circulavam pelas ruas e todos os estabelecimentos estavam fechados. Em Capão da Canoa, a polícia fechou um estabelecimento no centro que descumpria a medida que suspende as atividades entre as 22 e as 5 da manhã. Clientes que estavam no restaurante precisaram sair do local, pois foi fechado pelos policiais. A população aplaudiu a ação da fiscalização e também das forças de segurança para evitar as aglomerações e assegurar o fechamento dos estabelecimentos conforme o novo decreto. Foram fiscalizados 179 estabelecimentos comerciais e abordados 1.667 pessoas. Em Osório, o 8º Batalhão dispersou uma festa clandestina com cerca de 50 pessoas na beira da Lagoa dos Barros e com sonorização automotiva. 6 veículos foram recolhidos por perturbação a sossego. Os participantes da festa não usavam máscara de proteção e foram identificados e responderão por crime de propagação à doença contagiosa. A dúvida agora é se o sistema de cogestão na região será mantido ou cancelado. Isso vai depender de uma reunião que o governo do estado terá com a FAMURS na tarde desta segunda-feira. Caso a cogestão seja revogada, todos os municípios do litoral norte terão que seguir rigorosamente os protocolos da bandeira preta. Mas se mantiver o que vem sendo reivindicado pelos prefeitos, o litoral norte vai adotar os protocolos da bandeira vermelha. E além de todo esse trabalho realizado pela fiscalização, os salva-vidas também trabalharam muito. O sol forte, calor, mar cristalino levou muita gente para a beira da praia nesse final de semana. E um vereador de 47 anos morreu afogado na praia de Atlântida Sul, em Osório. Na tarde do sábado aconteceu. Renato Aloysio Hort, conhecido como Morenão, morreu no local. Um amigo teria tentado salvá-lo, mas também se afogou e foi resgatado. Ele está, aliás, no hospital em Capão da Canoa, sem risco de vida. Renato foi eleito vereador pela primeira vez em 2020 pelo PP, no município de Tuparandi. O empresário do ramo de transporte de frangos era também envolvido com futebol amador. Outro salvamento em frente ao quiosque 32 em Capão da Canoa, 2 pessoas resgatadas com vida. Temos aqui, na verdade, agradecer esses heróis que estão salvando muitas vidas aqui no litoral norte. É um apito em cima do outro, mas o ser humano quer desafiar o mar. Os salva-vidas estão de parabéns. 4 salva-vidas também ficaram presos na correnteza, isso mesmo, 4 salva-vidas ficaram presos e não conseguiram sair do mar. Foi necessário o apoio de moto aquática para retirá-los da água e um surfista acabou auxiliando para salvar estes 4 heróis. É isso aí, salva-vidas também passaram por aperto tentando resgatar pessoas no mar nesse final de semana. Essas são as informações aqui do Litoral Norte nesta segunda-feira. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Everson, pelas informações. Gente, o cachoeirense Jean Rodrigues Vargas morreu afogado ontem no balneário Cascata da Ferradura, em Candelária. Jean tinha 24 anos e morava na cidade de Candelária. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho atendeu essa ocorrência. De acordo com a guarnição, quando eles chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da piscina, ainda com vida. Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e levaram Jean até o Hospital São João Evangelista. Logo após chegar à casa de saúde, foi constatado o óbito. Os atos fúnebres vão ser realizados hoje na capela da funerária Madre Teresa, a partir da 1h. Já o sepultamento ocorre às 5h no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. Gente, nos últimos dias, a Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul encaminhou para adoção 7 cavalos que estavam no Centro de Proteção Animal e não foram resgatados pelos donos. Nós contamos isso aqui no NT Sul. A prática deve se tornar comum a partir de agora, com foco no bem-estar dos animais. O Centro de Proteção Animal de Cachoeira do Sul cuida atualmente de 8 cavalos que foram recolhidos das ruas ou em situação de maus-tratos. Esses são alguns registros das condições em que muitos deles são resgatados com sequelas físicas e até comportamentais. Ei! Esses cavalos entram lá com alto nível de estresse e até com medo do ser humano. A gente
gente faz todo um trabalho. E a gente faz todo um trabalho de restabelecer ele de novo e botar ele em contato com o ser humano, né? Ele entra para lá com medo do ser humano. Por 15 dias, eles recebem alimentação, cuidados veterinários, medicação e readaptação. Se nesse período os proprietários não os resgatarem, serão disponibilizados para adoção. Em agosto de 2020, no governo anterior, um lote de 10 cavalos apreendidos pelo SEMPRA, que deveriam ter sido adotados, foram destinados a um frigorífico de São Gabriel, o que gerou comoção e protestos. O processo do caso ainda está na Justiça. O atual responsável pelo SEMPRA não comenta o ocorrido, mas faz questão de destacar que o foco da gestão atual é encaminhá-los para uma adoção adequada, amparados no que prevê a legislação, com foco no bem-estar dos animais. A própria lei determina os passos a serem seguidos no caso dos animais apreendidos. Então, independente do tipo de animal apreendido, ele segue dentro da lei a possibilidade do resgate pelo proprietário em até 15 dias úteis. Num próximo passo, o leilão ou a adoção. E em última análise, em último caso, e a gente só faz isso quando existe um laudo veterinário que determina a eutanásia. Nós só fazemos a prática da eutanásia e, infelizmente, até agora nós não tivemos nenhum caso quando ele está colocando em risco a saúde humana. Nós priorizamos a adoção, porque a adoção faz com que o animal, no caso do cavalo principalmente, que ele, na maioria das vezes ele é resgatado por maus tratos ou por abandono, que ele volte a ter uma qualidade de vida. Nos últimos dias, 7 animais foram encaminhados para adoção. Outros 8 estão no SEMPRA, no prazo final de resgate pelos donos. Depois disso, também poderão ser adotados, através de mediação das ONGs, SOS Animais, Pelo Amigo e A Matilha. Foi o que fez a família da diarista Lidiane. Através da ONG SOS Animais, eles se habilitaram a cuidar de um cavalo. Para tanto, somente investiram em torno de R$ 160 no pagamento dos exames de anemia equina, mormo e vacina influenza. Na verdade, esse cavalo, avaliado entre R$ 1.500 e R$ 2.000, vai chegar na casa da família Pereira, em Capão do Valo, interior do município, como um presente e realização do sonho da filha Áquila, de 13 anos de idade. E esse é um sonho que ela tem, né? Inclusive, meu marido prometeu a ela, né, que quando ela chegasse a uma certa idade, daria um cavalo para ela, né, quando tivesse essas condições. Então, a gente ficou sabendo desses cavalos para doação e a gente se interessou e entrou em contato. E vai ser uma surpresa para ela esse cavalo, né? Ela não sabe que vai ganhar. Não, ela não sabe. Então, ela está viajando lá para a tia dela e vai retornar no sábado. Quando ela chegar, ela vai ter essa surpresa daí. Uma surpresa boa, com certeza. Vai ficar muito feliz. É para ela e tem o meu outro filho que tem 4 anos, né? E ele também vai ser para eles brincar, assim, de estima mesmo. Não vai ser para... Claro que se for eles dar uma voltinha, coisa e tal, né? Isso, coisa do tipo assim. Mas é para estimação mesmo. Desde o início do atual governo, a primeira-dama Vanessa Simon, assumida defensora da causa animal, tem atuado junto e acompanhado o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. A partir da doação, que tipo de monitoramento tem esses animais? Eles são chipados e é feito todo o acompanhamento, né, através desse chip. Se porventura ele vier aparecer na rua de novo e a gente tiver que resgatar, a pessoa vai ser procurada, a Lidiane no caso, né, e ela será responsabilizada, ela receberá uma multa e nunca mais vai poder adotar nenhum cachorro. Nenhum cachorro, nenhum cavalo, nem com a gente, não. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa preocupação, é a questão de saúde pública, inclusive. E a gente tem muitas apreensões. O SEMPRA está com 200 cachorros lá. Aqui tem mais 20 no DVS. Tem muitos animais abandonados. Todos os dias é muito resgate que tem sido feito. E a nossa ideia é agora fazer uma campanha de conscientização, que já até começou, para o pessoal cuidar, ter mais cuidado, não deixar na rua, não deixar fugir, não deixar abandonado, né? Ter um carinho com esses animais, né? Então a gente vai ter todo o cuidado de doar, fazer as feiras de adoção, incentivar as pessoas a virem, a buscar, a cuidar. E é um projeto que tem que englobar toda a comunidade.
Lá no Sempra, sendo tratado pelo Pascoal, esse cavalo ganhou o nome de Vovô. A partir de agora, entrando novamente nesse reboque, desta vez para um destino diferente. Daqui, do DVS, para onde ele foi trazido, ele vai ser conduzido diretamente para a nova casa dele. Lugar onde, seguramente, ele vai ganhar um novo nome e também uma nova vida. Legal, né? Tomara que esse trabalho continue aí e a gente faz aquele apelo pela conscientização das pessoas, né? Quem tem um animal, né, em casa, um cavalo, um outro animal de grande porte, né, precisa se responsabilizar com eles, e o mesmo vale para os pets, né? Gatos, cachorros, tal. Tem que ter o cuidado, né? Ou então aquele cuidado de não pegar esses animais, né? Porque isso exige realmente uma responsabilidade, ao passo que eles ficam na rua, é um problema para a sociedade como um todo. Bom, nós vamos ver agora as primeiras mensagens que estão no WhatsApp do NT Sul, que estão chegando aqui pra gente. Se você ainda não mandou a sua foto, não mandou o seu vídeo, uma informação, uma opinião, o nosso número é o 51997697129. Tá assistindo a gente pelo Facebook? facebook.com/TV Cachoeira? Então é só comentar na live e a gente manda o seu recado aqui. A Lisiane Braga está passando por aqui, desejando uma semana abençoada para todos. Obrigado, Lisiane, pela sua mensagem. Luiz Augusto com a gente lá em Passo Fundo também, aqui no Facebook. Obrigado, Luiz Augusto. Tudo de bom para você aí, um bom começo de semana. Ana Aires também, desejando que Deus proteja a todos. Estamos precisando, né, Ana? A semana aí que começa com informações ruins em relação ao coronavírus. Então, proteção de Deus e cuidado de cada um de nós para a gente vencer essa etapa complicada aqui do Rio Grande do Sul e de outras regiões do nosso país também. Vamos aqui para a tela, vamos ver quem manda mensagem. Uma pessoa que pediu para não se identificar, aqui de Cachoeira do Sul, dizendo aqui o seguinte: teve aglomeração nos engenhos no domingo. Todos nem aí para o que poderá acontecer, e o mais certo que irá acontecer é a cidade passar para a bandeira preta, e aí vai ser fechado tudo, uma palavra. Irresponsáveis, diz aqui essa pessoa. E aí tem uma foto, né, que chega pra gente mostrando essa grande aglomeração aí na região dos engenhos. E aí quando a gente vê esse tipo de imagem, aí fica aquele questionamento, né? Será que adianta toda aquela pressão em cima do comércio? Né? Muitas vezes quem segue a lei, quem tenta fazer tudo direitinho, depois paga por aqueles que não têm a responsabilidade necessária com esse momento. Então, cabe, portanto, ao poder público pegar pesado nas medidas, né, e na fiscalização a esse tipo de situação, que não há nenhuma sombra de dúvida, né, que é o que mais contribui para a propagação e para a aceleração aí da pandemia, como a gente está vendo. Quem mais? Flávio Reis Pereira, de Cachoeira do Sul. Nossos animais de estimação vieram da rua para ter uma ótima qualidade de vida. Flávio Luciane, do bairro Marina. Vamos ver a foto aí que o Flávio manda pra gente. Olha aí, ó, bicharada bem tratada, né? Vieram da rua, foram adotados e receberam aí, né, todo o acolhimento necessário no ambiente do lar. E como eles fazem bem para todos nós, né, em casa, para os filhos, é bom demais, com certeza, ter um bichinho de estimação. Obrigado, viu, Flávio, por compartilhar com a gente. E você, já mandou sua foto aí, o seu comentário, sua opinião sobre as informações do dia, sobre as notícias do dia, ou até uma notícia? Mande pra gente. Vamos fazer juntos aqui o Telejornal NT Sul. Já tem mais um bloco de interação. No próximo bloco tem o quadro Educação e você vai ver também. O UTI Covid de Cachoeira chega a 100% de ocupação e preocupa. Nós conversamos com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência sobre o assunto. E tem um bate-papo especial para quem tem pet em casa. Lena Caetano conversou com uma especialista sobre alimentação para os bichinhos de estimação e traz todas as dicas logo mais. O intervalo é rápido, fique com a gente. Meio-dia e 29 pelo horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar do tempo? A semana começa com possibilidade de chuva aqui em Cachoeira do Sul, apesar do sol, né? Isso tem a ver com a frente fria do Uruguai e umidade da Amazônia. Como assim? Vamos ver agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul com sol e temperaturas altas desde cedo. Podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia, mas o calor e o sol predominam com sensação de abafamento. A mínima ficou em 20 graus e a temperatura máxima deve chegar aos 33. Terça-feira segue a tendência com sol, calor e chance de pancadas de chuva, eventualmente com temporais. Mínima 22 graus e máxima 32.
Quarta-feira o sol predomina com poucas nuvens, mínima 20 graus, máxima 30. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Uma nova frente fria na altura do Uruguai, combinada a um corredor de umidade da Amazônia e uma área de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai, espalha a chuva por todas as regiões do estado. De acordo com a SOMAR Meteorologia, os temporais chegam após uma tarde quente. Há chance de raios, ventania e até de queda de granizo, mas de forma localizada. A chuva pode se intensificar na terça. Em Porto Alegre hoje, máxima de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 34. Em Passo Fundo, na região norte, 29. Na região central, em Santa Maria, 31 graus. No litoral norte do estado, na região de Tramandaí e Torres, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, região sul, 27 graus. E nós vamos agora para mais um daqueles momentos em que a gente vê aqui as mensagens dos telespectadores, dos nossos internautas do NT Sul. Para quem não enviou ainda o recadinho, reforço aqui os nossos contatos. No WhatsApp, você participa pelo número 51997697129. O número está aparecendo aqui embaixo para facilitar aí a sua vida, para você salvar o nosso número no seu celular, no seu WhatsApp. E no Facebook, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Aí é só você mandar a sua opinião, o seu recadinho lá na nossa live e a gente põe no ar aqui. Como a Carla Simone Moraes, ela está comentando esse trabalho que está sendo feito pelo SEMPRA, né, de recolhimento de animais, não apenas de pequeno porte, mas também de grande porte, caso dos cavalos, né, como a gente acabou de mostrar no bloco anterior aqui em reportagem. E a Carla diz assim, ó, minha opinião pessoal, esses cavalos são uma criação maravilhosa. Não deveria absolutamente nunca, jamais, serem devolvidos aos donos anteriores, serão maltratados mais ainda. Não deveriam devolver a estas pessoas. Pois é, aí o SEMPRA, obrigado, viu, Carla, primeiramente aí pela sua opinião. O SEMPRA dá um prazo para que, digamos que o cavalo fugiu, né? E foi ali um acidente. Então o dono tem um tempinho para recolher esse animal novamente. Mas se ele não for buscado, né? Então aí o SEMPRA precisa fazer uma doação para novos proprietários, o caso que a gente mostrou aí na reportagem. Obrigado, Carla, mais uma vez pelo seu recado aí. A Mara Regina, boa tarde, Daniel, uma abençoada semana para todos vocês. A Ivana Cunha, boa tarde, aqui em casa os animais viram enfeites de mesa. Obrigado, Ivana, pelo seu recado aí, tudo de bom para você. Vamos aqui para a telinha? A Deise, exatamente isso. A fiscalização deveria ser mais rígida com as pessoas que causam aglomeração e não prejudicar o comércio. Seguimos na luta, diz aqui a Deise. É isso aí, né, Deise? Obrigado pela sua opinião, né, sobre esse tema que termina sendo espinhoso, mas são fatos, né, do nosso dia a dia. Tem mais um recado aqui, o Jairo tem que ter um registro para criar os cães, daí não vão abandonar nas ruas. Obrigado, Jairo, aí pela sua opinião, né? Pois é, essa sua sugestão seria uma ótima saída para saber exatamente de quem é aquele animal, né? E para cobrar de quem é o proprietário. Obrigado pelo seu recado. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais disso. Tem mais recados aqui dos nossos telespectadores, dos internautas. Não participou ainda? Pegue já o seu telefone, mande uma mensagem para a gente no WhatsApp, no Facebook e vamos juntos aqui contextualizar, trazer informações, né, as principais notícias do dia. Bom, a gente volta agora a falar sobre o coronavírus. Todas as regras impostas pelo governo do Rio Grande do Sul são para tentar achatar a famosa curva. O número de pacientes com coronavírus internados nas UTIs da capital é o maior desde o início da pandemia. Em Cachoeira do Sul, o HCB está com todas as vagas da UTI Covid ocupadas. E agora, quem precisar de internação vai para onde? A Gabriela Belo foi buscar essa resposta. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Justamente, eu venho aqui hoje para levar essa informação aí e atualizar sobre essa notícia que preocupa o Hospital de Caridade e Beneficência com todos os 10 leitos ocupados. Por conta disso, o superintendente do HCB, Luciano Morschel, está conosco agora. Boa tarde, superintendente, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. 100% de ocupação. Qual é que é o plano B para isso? Nesse momento, nós estamos numa situação ainda que possibilita alguns remanejos, pegando pacientes menos graves que estão na UTI e colocando para a enfermaria. Mas nós já passamos por situação, por exemplo, em dezembro, 23 de dezembro, que lotou completamente e não tinha possibilidade de remanejo. A gente já prevê
uma ocupação bem maior dos leitos e, inclusive, a gente já vem pensando em formas aqui da gente ter um plano de emergência, né? Se precisar ser executado, que seria mais ou menos na seguinte, seguindo as seguintes etapas, né? A primeira seria esses remanejos de pacientes da UTI, que a gente ainda está fazendo em caso de um paciente grave hoje precisar. Depois seria a transferência, né? Transferir para outras regiões que ainda têm leito. E o último caso, não conseguindo, um plano de emergência, a gente começa a suspender atendimentos dentro do hospital, outros atendimentos, e colocar essa estrutura à disposição da Covid. Então, nós já teríamos prejuízo do atendimento normal, que é necessário, claro, mas numa situação como plano de emergência, essa seria uma última etapa, já num caso de situação crítica em relação ao número de atendimentos. Em todo o estado, a quantidade de pacientes em leitos de UTI é o pior desde o início da pandemia, ou seja, o que dificulta caso precise avançar para essa etapa de necessidade de transferência de pacientes aqui do município para outras regiões. E aí, como que fica tudo isso? Exatamente, por isso que a gente coloca as etapas, né? Etapa 1, são esses 10 leitos, ainda existe uma possibilidade, mas não muito, de remanejo, depende muito da situação de cada dia por dia, hora por hora de pacientes, então é difícil precisar qual seria hoje a capacidade de atendimento de pacientes graves ainda dentro dessa estrutura. A próxima etapa, colocaste bem a transferência, nos preocupa muito, até porque nós tivemos um histórico lá no dia 23 de dezembro, foi o único dia que a gente precisou transferir realmente pacientes, por total capacidade dos 10 leitos de absorver paciente grave, e nós ficamos 24 horas com um paciente na UPA tentando a transferência e não conseguimos. E foi numa época em que o Estado não estava lotado dessa maneira. Então, a transferência realmente faz parte, é uma etapa, mas nos deixa bastante apreensivos, porque quando a gente precisou, não conseguiu. Esse paciente só pôde ser atendido depois de 24 horas, já entubado, aqui no hospital, porque teve um óbito dentro da UTI. Então, a gente passou 24 horas tentando e não conseguiu. A gente teve um óbito, o 36º óbito aqui no município no final de semana de Cachoeirense. Ele estava internado em Porto Alegre. Já foi por essa falta de leito na UTI? Nesse caso, não. Isso foi uma preferência da família e então foi feita transferência para Porto Alegre, mas não teve nenhuma remoção da UTI ou do hospital até agora por falta de leitos de UTI Covid. Superintendente, em 2020, uma das estratégias foi a formação do comitê, que tinha ali encontros quase que semanais, dependendo, né, do risco do contágio e também dos números que vinham avançando. Esse comitê agora em 2021 foi extinto? Como que estão as reuniões, se é que estão acontecendo? Existe dentro do governo municipal agentes que estão tomando providências, mas não pelo menos dentro desse comitê, nesse momento, não tenho conhecimento de como ele está funcionando, que não estou fazendo parte nesse momento. Está mais integrando esse comitê? Não estou tendo conhecimento, pelo menos, de reuniões, né? Mas, como eu disse, tem agentes tomando atitudes, né? Então, pode ter algumas mudanças, mas o importante é que tenha esses agentes que tomam providências, né, nesse momento, como a gente viu na semana acontecendo, já de algumas restrições, né? Junto com a política estadual também, onde veio o governo estadual a fazer esse alerta muito grande na sexta-feira, né? O município também já começou a tomar providência. Obrigada, então, por todas as informações. Superintendente, obrigada por trazer e fazer, mais uma vez, esse apelo a toda a população. Um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço a todos. Obrigado a Gabriela pelas informações, também ao superintendente do HCB, Luciano Morcher, né? E fica aí o alerta, 100% de ocupação dos leitos da UTI Covid, portanto a situação não é crítica apenas na região metropolitana ou em regiões onde a população é maior no estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul, região central do estado, também está passando aí por dificuldades, portanto
cabe a consciência, a responsabilidade de cada um, né? E chama atenção também essa questão sobre esse comitê aqui de Cachoeira do Sul, porque essa integração entre todos os entes aí, hospital, prefeitura, todos os setores, né, são informações importantes que sejam trocadas justamente para que as melhores decisões sejam adotadas, tomadas, né, aqui no município. Gente, hoje é dia do quadro Educação aqui no NT Sul e na edição de hoje, Denise Belladonna fala sobre como é indispensável identificar alguma necessidade específica, alguma deficiência por parte dos alunos. Vamos conferir. Boa tarde. Hoje falo de um assunto real, mas por vezes complexo de ser tocado. Nós, educadores, estamos sempre tentados, mas também sempre fugindo da atitude de rotular, marcar o aluno por determinada característica e julgar as suas ações por causa dela. Que dirá então do caso de um estudante com dificuldade na aprendizagem? Li o que falou o psicólogo executivo Flávio Gonzalez quando comentou ter achado providencial o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos entender aqui, primeiro, que estigma como um sinal que identifica alguém por alguma coisa. No caso da doença mental, o sinal é geralmente depreciativo e tende a diminuir a pessoa estigmatizada, desacreditando-a, negando e desqualificando a sua identidade. Porque ela apresenta um suposto desvio que contraria os padrões sociais. Por que não pode ser só diferente e não depreciativo? O próprio Flávio Gonzalez faz até um paralelo entre o que acontece com quem desenvolve doença mental e quem tem deficiência intelectual, tão comum em nossas salas de aula. Ao longo dos tempos, a deficiência intelectual vem marcando as pessoas para a segregação, retirando-as da convivência com a comunidade em geral. Isso deixou marcas profundas no imaginário coletivo e está ainda hoje na raiz do capacitismo estrutural que inferioriza e inviabiliza as pessoas e impede a sua plena inclusão na sociedade. Embora haja uma clara diferença entre deficiência e doença, ou seja, a deficiência intelectual não é uma doença mental e vice-versa, apesar de até mesmo muitos profissionais confundirem essas condições, a sociedade sempre se referiu a este público, na verdade muito diverso, como incapaz, inferior ou até inútil. Prova disso é que muitas expressões utilizadas como ofensa no cotidiano são justamente termos que em algum momento se referiam às pessoas com essas condições. Ressaltando que, sejam pessoas com deficiência intelectual ou doença mental, o estigma nasce de crenças ultrapassadas pelas práticas testemunhadas e nada há que justifique a manutenção desses rótulos sociais que nos impedem de ver as pessoas como elas são. Cada uma contribuindo conforme a sua individualidade, cada uma desempenhando o papel que é capaz, ocupando o seu lugar na sociedade. Aceitando e descobrindo a função de cada um, a sociedade perde um indivíduo inválido e ganha um cidadão. É necessário que a educação leve os jovens da nossa sociedade a refletir sobre o assunto das doenças mentais ou dificuldades intelectuais, no sentido de tratar, prevenir e reconhecer a diversidade humana como um fato que pode contribuir na sociedade e não excluir aquele ser humano. As discussões nos centros acadêmicos são uma forma de garantir o acesso à informação para ampliar o entendimento e os apoios, tanto para quem tem a deficiência intelectual, quanto aos que vivem as doenças mentais em suas vidas. A intenção da educação deve ser banir do imaginário social esses estigmas que em nada contribuem na sociedade
e não os evidenciar ainda mais nos seus grupos. Num processo constante de evolução de uma civilização, a participação de cada um é importante, mas a sua educador é imprescindível. Até o nosso próximo encontro. A qualidade e o tipo do alimento que nós consumimos tem grande influência na nossa saúde. E você sabia que com os animais isso não é diferente? Sabia que alguns alimentos que cães e gatos adoram são tóxicos para eles? E aí, ração ou alimento preparado em casa? Qual o melhor? As respostas a gente vai conferir a partir de agora com Lena Caetano, que traz um bate-papo muito interessante com uma especialista nesse assunto. Pois é, Daniel, hora do almoço para os nossos telespectadores e possivelmente para muitos dos seus pets, que essa hora estão juntamente com a família aí se reabastecendo, se alimentando. Mas você que nos acompanha, será que está alimentando corretamente o seu cãozinho, o seu gatinho? Vamos falar a partir de agora sobre gastronomia pet, sobre alimentação de cães e gatos. Para tanto, nossa convidada é a veterinária Luciana Oliveira. Ela é PhD em nutrição para cães e gatos e vai nos dar mais detalhes sobre esse mundinho alimentar dos pets. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lena. Tudo bem? Certinho. Conta pra gente o seguinte, a questão de gastronomia pet. É algo diferente disso que a gente, de alimentação pet? É algo mais requintado ou o quê? Olha, quando a gente fala em alimentação, a gente está pensando em servir um alimento que contenha todos os nutrientes, né, para os cães e para os gatos. Quando a gente fala em gastronomia, o conceito ele vai um pouco além, né? Então, além da alimentação, além de fornecer todos os nutrientes que os cães e os gatos precisam, a gente pensa em fazer isso de uma forma mais saborosa, mais divertida, para que o animal tenha um prazer maior na hora de comer esses alimentos e o tutor também fique mais feliz em ver os animais comendo o alimento com mais vontade, né? A Luciana, para nosso telespectador se situar um pouquinho, ela é veterinária, como eu já falei, é PhD em nutrição de cães e gatos, e ela trabalha numa empresa de gastronomia para pets chamada Mon Petit Chéri. Eu te pergunto, Luciana, qual é a tendência atual, o que tem de novidade neste ramo aí de alimento industrializado para cães e gatos? A gente nunca, jamais esquece da parte nutricional, mas é agregando a gastronomia à nutrição. Isso sim é uma novidade no mercado. A Mon Petit Chéri a gente desenvolveu, além das rações, né, convencionais, tanto para cães quanto para gatos, essas rações elas têm uma série de ingredientes que aumentam o sabor da dieta, né, da ração. Então a gente usa, por exemplo, como fonte de carboidrato, não só o arroz, mas a gente usa batata doce, mandioca, uma série de vegetais, então espinafre, cenoura, agrião, enfim, tem uma série de vegetais. Também usamos algumas frutas, então o blueberry, né, o mirtilo, associado com fibra de maçã. Então, assim, é uma fórmula bem complexa, além das fontes de proteína e tudo mais, para trazer mais um sabor diferente. E associado a isso, nós desenvolvemos uma linha de temperos, né, que a gente deu esse nome, porque quem ajudou no desenvolvimento foi o chefe Eric Jacob. Então, assim, são molhos, o nome, né, que a gente deu o nome de tempero pet, mas são molhos que servem para serem adicionados à ração. Então, quer dizer, ele está colocando mais sabor, está diferenciando esse alimento, mas sem prejudicar em absolutamente nada a parte nutricional do animal. Luciana, eu te pergunto o seguinte, o que é proibido de dar de alimento para cão ou para um gato? O que a gente não pode dar de jeito maneira? O primeiro deles é o chocolate. Então, na verdade, é o cacau. O cacau tem uma substância que chama teobromina,
que ela é tóxica, ela afeta o sistema neurológico, o gastrointestinal. Então, quanto maior o teor de cacau de um chocolate, mais tóxico ele é pro animal, tá? Depois, a uva, todas elas, e uva passa também, todas elas. Elas também contêm uma substância que causa insuficiência renal aguda nos cães. Então, também, e tem que tomar cuidado, porque os cães amam, uma boa parte deles amam uva, e tem muito tutor que gosta de dar uva pro pet. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é um risco que ele está sempre correndo. Outra coisa que a gente sempre fala que é bom evitar é o alho e a cebola. Não interessa se é cortadinho, se é cozido, se é cru. Todos eles contêm algumas substâncias sulfuradas que podem causar um tipo de anemia nos cães e nos gatos. Então tem que tomar cuidado. Quando fizer alguma coisa para o pet, tem que ser separado e não usar nem alho nem cebola, tá? Outra coisa que a gente sempre não pode usar para cães e gatos é o xilitol, que é um adoçante. Ele também é tóxico para os cães e para os gatos. Outra coisa, carambola e macadâmia também não devemos usar, tá? Mas, fora isso, tudo pode ser usado, desde que seja com moderação. Se estiver consumindo, mesmo que seja o alimento mais saudável do mundo, se está entrando em mais do que 10% do que o animal precisa ao dia, isso vai gerar um desbalanceamento nutricional e pode trazer algum problema ao animal. Bom, a gente fala muito e geralmente é indicado para os animais ração, uma ração adequada e tudo mais. Mas nem todo mundo é adepto da ração, nem todo mundo tem condições de comprar ração e tudo mais. O cuidado que se deve ter, então, é a questão dos temperos com relação ao preparo desses alimentos para os animais? Sim, com certeza. Quando o tutor existe, né, a opção de alimentação natural, que a gente chama, que pode ser tanto cozida quanto crua, tá? Só que o grande ponto aí, algumas ressalvas, né, desse tipo de alimentação, é que, assim, primeiro, não dá para fazer a comida do tutor, aproveitar a comida do tutor. Tem que ser uma comida totalmente separada, feita para o pet. Só a gente misturar, né, os alimentos, eu vou usar 2, 3 legumes, vou usar 1, 2 carnes, uma fonte de carboidrato, e a pessoa acha que está dando um alimento balanceado para o animal. E não é verdade, tá? Então, o balanceamento de um alimento para um cão e para o gato é completamente diferente do que para nós. Então, o que para nós está ok, para eles não está. E para ter esse balanceamento adequado, precisa consultar um profissional. E precisa também usar um suplemento de vitaminas e minerais. Só os ingredientes normais, os legumes, as carnes, o carboidrato, não fornecem todas as vitaminas e minerais. Bom, por tudo que a gente conversou até agora, o telespectador já deve ter percebido que cachorro e gato, sim, tem paladar, eles diferenciam sabores. A pergunta que eu te faço agora é, de que maneira, voltando à questão da ração, de que maneira escolher a ração adequada? Ou não é uma única ração, tem que variar de vez em quando? Como é que a gente faz para saber qual é o gosto, qual é o paladar do nosso pet? A gente tem que ir entendendo e buscando essas especificidades até chegar numa ração que seja ali. Eu falo, não, eu tenho um cachorro pequeno de 10 anos, então eu vou lá, vou procurar ou para aquela raça, ou então um porte pequeno, animais idosos. Então eu tenho que buscar essa individualidade. Não existe uma única boa ração que é possível para todos, nós temos várias marcas no mercado. E, às vezes, os pets se adequam, né, se adaptam melhor com uma do que com outra. Mas aí a gente só vai saber se a pessoa testar. Existem vários sabores. É bom ir variando? O animal precisa disso, dessa variação, ou não? Olha, precisar ele não precisa, tá? Ele pode receber a mesma ração durante a vida inteira. O que acontece é que muitos animais, em algum dado momento, eles começam a rejeitar a ração depois de ter ficado um tempo comendo a mesma ração. Então, por isso que existem essas variações de sabor. Pode mudar, mas desde que seja
seja a cada 6 meses, se possível, 1 ano, não precisa ficar mudando o tempo inteiro. Luciana, a gente agradece muito a tua participação conosco aqui no NT Sul, essas preciosas informações. Nossos telespectadores sempre apreciam muito quando a gente fala para os pets e sobre os pets, porque tem muitos pets, muitos proprietários de pets que nos acompanham aí, e a gente quer agradecer mais uma vez a tua participação conosco, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Até mais. Próximo então. Conosco então, Daniel, a veterinária Luciana Oliveira, PhD em nutrição de cães e gatos, nos dando importantes dicas aí sobre a alimentação dos pets. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações, né? Boas informações para os cachorreiros e gateiros de plantão aí, portanto. E você que está em casa nos acompanhando aí, prefere dar ração para o seu animalzinho de estimação? Costuma dar um pouco da comida mesmo da casa? Como que é aí o hábito de alimentação? Manda pra gente aí a sua informação, a gente tem mais um bloco de interatividade aqui. Você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 51997697129, tá na tela. Ou então na live lá do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui no Face a Daniele, mandando o seu boa tarde. Obrigado, Daniele. Também com a gente Valdereza Azevedo, a Márcia e também a Valdereza estão de olho no programa aqui através das redes sociais. Obrigado pela participação. A Luísa Noronha, boa tarde, Daniel, uma abençoada tarde para vocês do NT Sul, para você também, Luísa. O José Luiz também passando e deixando o seu oi para a gente. A Fátima Lisboa, boa tarde, Daniel, uma semana cheia de coisa boa para todos nós. Obrigado, Fátima, para você aí também. Obrigado pela companhia. Vamos aqui para a telinha. O Rick Oliveira, de Cachoeira do Sul, esse fechamento, ele está falando sobre Covid, né? Só afeta quem está tentando seguir os protocolos. Para quem está a fim de infringir as regras, não faz a menor diferença. Se fechar em geral, ele se reúne nas casas e no interior e nada vai mudar. O jeito é a gente se proteger ao máximo. É isso, Rick. Obrigado aí pela mensagem, né? Para quem realmente não tem responsabilidade, quer fazer aí super aglomeração, talvez vai faltar fiscalização, né? Não tem polícia que chegue a tempo, mas cabe a cada cidadão fazer a sua parte, né? Se proteger, cuidar da sua família, né? É aquilo que está nas mãos de cada um de nós. Obrigado aí pelo seu comentário. A Luciana Araújo, de Cachoeira, calçada da Secretaria de Obras está com mato, sujeira e mau cheiro. O problema é recorrente. Vamos ver aí a foto que a nossa telespectadora mande pra gente. Olha aí, né? Tá precisando fazer a lição de casa. Obrigado, Luciana, pela sua participação com a gente aqui. Quem mais? A Elaine Pereira também participa. Muito bom o trabalho do Sempra, parabéns a eles. Obrigado, Elaine, pelo seu comentário. Se você chegou agora há pouco, ligou a TV há pouquinho tempo, nós exibimos aqui uma reportagem falando sobre o recolhimento de cavalos em Cachoeira do Sul, tratamento deles lá no Sempra e a doação para novos donos, né, novos tutores aí desses animais. Destacando, né, que na gestão passada teve uma situação dos animais que foram destinados a um frigorífico, teve uma grande repercussão e há uma mudança, portanto, nessa política. Já já você pode ver essa reportagem lá nas nossas redes sociais. O Gelson Moraes está com a gente em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Um abraço para os meus parentes que moram em Cachoeira. Sou filho dessa terra maravilhosa e também tenho um amigo bichano, diz ele. Obrigado, Gelson. Vamos ver aí a foto que ele manda para a gente. Olha aí, bem legal a foto, né, Gelson? Obrigado pela participação. Um abração para você aí e para os familiares aqui de Cachoeira do Sul ligados aqui também no Telejornal. Obrigado a você que interagiu com a gente. Amigos, o NT Sul está chegando ao fim. As reportagens de hoje, outros conteúdos, outras notícias, você encontra lá no nosso site. É só acessar novotempo.com/NTSul. E a gente se vê de novo amanhã ao meio-dia. Eu espero por você. Tenha uma excelente tarde. Até lá. Tchau.